Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre da nossa escola dominical. E esse trimestre nós vamos estudar essa revista aqui, revista da Central Gospel, e o tema dela é o livro de Atos dos Apóstolos, a gênese triunfal da igreja. Então, nesses próximos 3 meses, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da igreja que sequencia o ministério de Jesus. Jesus fez o seu ministério, ensinou os seus discípulos, criou um grupo, uma comunidade que tinha a prerrogativa de continuar os ensinamentos dele, e nós vamos no livro de Atos ver essa continuidade. Eu vou fazer um pedido para vocês, que nós estudemos o livro de Atos dos Apóstolos despido de tudo que nós já ouvimos falar. Nós precisamos colocar o foco muito na Bíblia, colocar o foco naquilo que as sagradas letras nos revelam. Por quê? Porque o livro de Atos, alguns até chamam de o livro de Atos do Espírito Santo e tal, e é importante tudo isso, mas ele vai, acima de tudo, mostrar para nós a essência da igreja primitiva. E por que que isso é importante? É porque se nós tivermos conhecimento de como pensava, de como agia, de como era a igreja primitiva, nós vamos conseguir, se não no geral como um todo, mas nós vamos conseguir individualmente sermos uma parte da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, ela é uma igreja que o próprio livro de Atos vai dizer, em que havia neles todos temor, havia abundante graça. Então, nós precisamos olhar para a igreja primitiva, olhar para o livro de Atos dos Apóstolos como um mestre para mostrar essa igreja primitiva. E essa igreja primitiva, ela influenciou a sua geração. Só em falar essa frase, ela influenciou a sua geração, nós já vemos uma diferença abismal com a igreja que nós temos hoje. Hoje a igreja tem se afastado, principalmente no meado dos anos, muita coisa foi embutida dentro da igreja, e a igreja acabou com essas ações perdendo a sua essência. Então, nós temos agora uma oportunidade de estudar o livro de Atos dos Apóstolos, de vermos como era essa igreja, como essa igreja ela era totalmente dependente de Deus, dependente do Espírito de Deus, dependente da ação do Espírito Santo, como que a sua liderança ela era verdadeiramente usada nas mãos de Deus. E nós vamos ver, através dessas aulas, dessas lições, como nós podemos ter de exemplo essa igreja primitiva. Então, a leitura básica que nós vamos estudar hoje, ela está em Atos, capítulo 1, do 1 ao 8. Então, você dê um pause no vídeo, faça a leitura desse texto e nós vamos meditar nela. O livro de Atos dos Apóstolos, como nós já sabemos, ele foi escrito por Lucas. Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, como foi também o escritor do livro que leva o seu nome. Naquele período, irmão, naquela época, não se era fácil escrever livros, né?
Era, primeiro, que não era todo mundo que escrevia, que sabia escrever, que tinha essas condições de escrever. Até escrever sabia, mas a condição de escrever é que era muito difícil. Você precisava ter pergaminhos, peles, não tinha papel sulfite, papel de caderno naquela época. Então era já um grupo elitista que escrevia naquela época. Tanto que a gente vai ver que Lucas era um médico, né? Ele se mostra como um médico. E assim como o livro de Lucas, Atos dos Apóstolos foi encomendado. Era uma coisa que era extremamente natural naquela época. Quando você queria, você pedia para alguém escrever o livro. Então esse livro de Atos ele foi encomendado por um homem chamado Teófilo. Ele pediu o livro de Lucas e pediu o livro de Atos. Então, naquela época era muito natural. A gente vê isso, por exemplo, um profeta que fica muito claro isso é o profeta Jeremias, porque ele cita que havia um homem chamado Baruque, que era um escriba, e esse Baruque era uma espécie de secretário de Jeremias que escrevia tudo que Jeremias profetizava. Então, naquela época era muito natural um líder, uma pessoa reconhecidamente com alguma distinção, ter uma pessoa que seguia, por exemplo, o livro de Marcos foi escrito por João Marcos, e João Marcos ele era uma espécie de secretário de Pedro. E ele foi uma pessoa que no começo da sua vida ele tentou andar com Paulo e Barnabé, não deu certo, ele não aguentou, seguiu os dois, voltou. Ele é até motivo de uma contenda ali, uma intriga entre Paulo e Barnabé. E ele, depois que Paulo rejeita ele vai ser uma espécie de secretário de Pedro e, baseado no que Pedro falou, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Lucas, ele tem essa companhia da igreja primitiva, ele está acompanhando a igreja primitiva e com base não só em um apóstolo, mas em vários, ele escreveu o livro de Atos, aquilo que ele teve conhecimento e o que ele vivenciou. Então, o Lucas era uma pessoa bastante importante, né? Ele ganha essa notoriedade e ele ganha a chance de escrever 2 livros no Novo Testamento, que é o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. A próxima coisa que nós temos que pensar a respeito da igreja primitiva é como que era aquela sociedade naquela época. Então, quando o Atos dos Apóstolos é escrito, ele foi escrito em um período que abrange um pouco antes da destruição do Segundo Templo, né? O Segundo Templo foi destruído em 70 depois de Cristo e o livro de Atos ele vai especificamente pegar da ascensão de Jesus até perto dessa data fatídica que é o ano 70, quando o general Tito destrói. E ali tem-se uma sociedade judaica, porque parte da Palestina ali estão os judeus ali, ainda não foram dispersos, e tem uma sociedade majoritária que é uma sociedade romana. A sociedade romana, ela desde quando ela conseguiu ter domínio de se fazer o império, ela sempre subjugou os povos, e um dos povos que ela não conseguiu subjugar por total, por completo, foi o povo judeu. Então, a igreja ela vai nascer nesse cenário. E se você olha para a igreja nos capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja ela é tida como apenas uma dissenção, ou seja, uma nova chamada a si mesma, uma nova seita dos judeus. Eles vão ser no início chamados de os nazarenos, numa referência a serem seguidores de Jesus. Mais para frente, eles vão ser conhecidos como cristãos, e aí esse nome cristão vai pegar mesmo, e eles vão deixar de ser os nazarenos para serem os cristãos. A igreja, ela começa cometendo
o mesmo erro, eu chamo de erro, né? Mas eu não sei se eu posso falar erro, mas ela começa tendo o mesmo sentimento que os judeus tinham, que era um sentimento de serem fechados. Tanto que, após a morte de Jesus, eles vão ficar reclusos no cenáculo, eles vão ficar indo para o templo, eles vão ficar fechados. Por quê? Porque não era algo aberto, algo para se expandir. Só vai haver uma expansão do cristianismo, primeiro, quando os apóstolos são enviados, e aí nós vamos ter a figura principal, a figura do apóstolo Paulo, que começa a disseminar o evangelho lá naquela região. Mas ele começa fechado, ele começa assim como eram os judeus não gostavam, não queriam as pessoas de fora entrando na sua religião. E o cristianismo ele começa assim também, ele começa fechado, ele começa tendo problemas entre cristãos e não cristãos, problemas no sentido de que alguns apóstolos entendem que essa mensagem pode ser pregada ao não judeu, e aqueles judeus da gema que andaram com Jesus e tudo mais, eles compreendem que não devia ser assim. Até que o capítulo 15 de Atos é o capítulo da grande discussão sobre como deveria se portar os não-judeus que aceitavam a Jesus. Então, o Atos dos Apóstolos, ele vai narrar esse ponto da igreja. Então, qual é, para você ter uma ideia, qual é o cenário inicial da igreja após a morte de Cristo? É a descida do Espírito Santo. E como é que desceu o Espírito Santo? Então, a Bíblia vai dizer, né, que o Espírito Santo desceu em uma festa judaica. Eles estavam comemorando a festa de Pentecostes, que era uma festa que todo judeu comemorava. É uma festa que vem 50 dias depois da Páscoa. Então veja, Jesus é morto na Páscoa, ele fica 40 dias depois que ele ressuscita com os discípulos, depois ele ascende ao céu, passam-se 10 dias, eles estão no templo comemorando a festa que é chamada a festa de Pentecostes. E aí, durante essa festa, o Espírito de Deus desce sobre aqueles que estão reunidos no cenáculo, diz a Bíblia que são cerca de 120 pessoas, e essas pessoas, elas são cheias do Espírito de Deus, cheios da Ruach HaKodesh, e elas recebem, que até hoje as pessoas não conseguem ter uma definição assim concreta do que aconteceu, mas elas recebem um poder dos céus, e elas começam a pregoar o evangelho, a pregoar o que aconteceu com Cristo. Esse é o cerne da mensagem da igreja primitiva, o que aconteceu com Cristo. Por quê? Porque os quesitos judaicos, eles já eram doutores. Então não precisava ensinar coisa de como guardar o Shabat, das questões de refeição, de pureza, nada disso. Eles já eram doutores nisso. Agora, tem uma mensagem nova. E qual é essa mensagem nova? Essa mensagem nova é de um Mashiach, ou de um grande líder que apareceu, foi morto, ressuscitou, e ele é a base da conversão dessas pessoas. Então eles estão comemorando uma festa judaica, que é a festa de Pentecostes, e no meio dessa festa eles recebem o Espírito Santo e eles são capacitados a falar em várias línguas. E aí eu estava falando do grande milagre, porque as pessoas não conseguem entender se o milagre estava na boca e eles falavam em outras línguas, ou se estavam no ouvido, porque as pessoas de todas as nações vão dizer: nós os ouvimos falar em nosso próprio idioma. Então foi um milagre assim muito, muito grande para aquele momento. Então, amados, o livro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos identificar nele quais são os principais assuntos por capítulos, né? A promessa da descida do Espírito Santo, com o seu derramar sobre os crentes de Jerusalém,
que está registradas no capítulo 1 e 2. A expansão da igreja local e nacional está registrada nos capítulos 3 a 8. Veja, a igreja local e nacional. Ainda aqui há um conceito fechado. Porque quando se fala local, está falando ali de Jerusalém, e nacional do território de Israel. Ali é onde Jesus praticamente pregou. Porque Jesus, o único lugar que ele saiu para pregar, que não fosse ali na Judéia e as regiões circunvizinhas, foi na cidade onde ele encontrou aquela mulher samaritana lá na cidade de Samaria. Samaria não era um território judaico, Samaria era um território de Israel, e na época de Jesus a nação de Israel já não existia mais, existia apenas a tribo de Judá, que tinha se juntado com a tribo de Benjamim e alguns levitas. Depois vem a expansão da igreja mundial, que ela não é a mundial não, aquela mundial lá, é a igreja para o mundo todo, que está entre os capítulos 9 e o versículo 28. Principalmente de 9 a 28, vai entrar em cena o grande homem do livro de Atos dos Apóstolos, que vai referenciar, vai colocar o seu nome na história como o grande pregador daquela época, que é Saulo de Tarso. Então, deve-se observar dois polos de radiação do evangelho. O primeiro deles foi em Jerusalém, tendo o apóstolo Pedro como a figura principal, e o seu objetivo era levar a mensagem cristã à Judéia e Samaria. E o segundo polo irradiador do evangelho foi Antioquia, tendo como pivô o apóstolo Paulo, que avançou na direção do Império Romano, alcançando judeus e gentios. Durante esse período em que ele vai desde o ministério de Jesus até a prisão do apóstolo Paulo, alguns imperadores romanos estiveram no poder. Entre eles vai estar Augustus, que foi de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, citado em Lucas 2:1. Tibério, que é de 14 a 37 depois de Cristo, citado em Lucas 3:1. Calígula, que vai de 37 a 41 depois de Cristo. Cláudio, de 41 a 45, citado em Atos 18:2, e Nero, que vai de 54 até 68. Durante o governo de Tibério é que ocorreu a vida pública de Jesus e a sua crucificação. O desenvolvimento do ministério de Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. A primeira está no Atos 13 e 14, a segunda viagem 15 e 36 a 18 e 22, e a terceira de 18 e 23 a 20 e 38. Ele é preso no capítulo 21 e 30 ao 40, depois 22 ao 28, e os últimos dias do ministério dele, de ministério, Atos 28, 30 ao 31. A igreja é fundada tendo como base a comissão dos discípulos do Senhor. Ela vai seguir aquilo que Jesus já havia ensinado, e alicerçada na descida do Espírito Santo, que deu a essa igreja a autoridade. Veja, quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, veja que Jesus ele mostra para os seus discípulos um poder de ação. Então, todos os milagres, todas as coisas que estão relacionadas à ação de Jesus, ao ministério, ao mover que Jesus propôs, de atos físicos mesmo. Então, ele curou, ele expulsou demônio, ele ressuscitou mortos, ele fez esses milagres, e esses milagres tinham tudo uma conotação de algo físico que ele fazia. O Espírito Santo, a partir do Espírito Santo, os apóstolos recebem uma autoridade de Deus que ela sai do mero formalismo de fazer atos. Uma capacitação, e é esse o termo que o próprio Jesus vai usar. Ele vai dizer: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, o que acontece? Esse poder, ele vai acima dos atos físicos, que ainda vão continuar. Pedro continua curando, Paulo continua curando, ressuscitando mortos, mas acima disso tudo vem
um poder espiritual sobre a vida dos apóstolos. Vejam que os mesmos apóstolos que quando Jesus estava com eles, correram quando Jesus foi preso, são os apóstolos que são presos, apanham, levam chibatada e ainda pregam com intrepidez a palavra. Então, esse revestimento de poder, nós poderíamos até dizer que era uma capacitação para fazer o que fosse preciso. Não só isso ou aquilo, mas para fazer tudo o que fosse preciso. Por quê? Porque eles passam a ser mais ousados, eles passam a ser mais intrépidos, mais fortes, mais corajosos. Uma unção espiritual que desceu sobre eles e os gabaritou para fazerem assim. Então, a igreja primitiva, ela vem olhando para o que Jesus ensinou, ela vem seguindo o que Jesus ensinou e ela agora recebe um a mais. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, a partir do momento que vocês não tiverem a minha presença, eu vou fazer com que vocês sejam consolados, com que vocês recebam um consolador. E qual é esse consolador? Ele mesmo vai dizer, mas recebereis, está em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje em dia, amados, eu acho que quando nós olhamos para a igreja, eu falei que a gente tem que olhar para a igreja primitiva e tentar aprender, tentar tê-la como um exemplo maior. O que mais falta para a igreja hoje é essa coragem. Nós hoje somos uma igreja raquítica, fraca. Olha, existem coisas que eu nem comento porque não é conveniente, mas nós mostramos ser uma igreja muito fraca. Nós estamos aí, olha, nós estamos passando por situações que a igreja deveria se posicionar mais fortemente. Não pode ser um posicionar só de discurso, só de falar, só de... Não, de mostrar para o mundo que nós temos um poder que o mundo não tem. Então, às vezes, nós somos tomados pelo medo, e esse medo, ele vai fazer com que você, com que eu, não desenvolva aquilo que Deus quer que nós venhamos a desenvolver. Então, a igreja vai viver o Atos dos Apóstolos baseado na ação do Espírito de Deus. Qual é a importância, qual é a verdade que o Espírito de Deus esteja agindo em nós? Então, a igreja, no seu foco nacional, ela vai ser uma igreja que é liderada por Pedro. Pedro se mostra, puxa vida, quem que toma a palavra? É porque ele era a liderança ali dos apóstolos. Então, a igreja local ela vai ser liderada por Pedro e a igreja fora dos domínios de Jerusalém vai ser comandada pelo apóstolo Paulo. É muito importante a gente conseguir fazer essa... Porque a gente fala assim, mas por exemplo, no concílio de Jerusalém quem toma a frente é Tiago. Esse Tiago que é irmão de Jesus. Ele toma a frente do discurso, das deliberações que precisam ser tomadas em Atos capítulo 15. Então, eu acredito que vai ser eu acredito que vai ser um trimestre muito rico, nós vamos poder aprender bastante e o que é principal, nós vamos conseguir olhar para o livro de Atos e ter muito aprendizado com o livro de Atos. Então, essa é a minha palavra para vocês hoje, é apenas uma abertura do livro e a partir da semana que vem nós vamos mais aprofundados aprender sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe vocês, tenham um bom domingo a todos.